Harry Dean Stanton como o detetive Rudy Jenkins. Lembra do detetive cansado de Christine de 1983 que voltava sempre para o carro estranho de Arnie? Esse é Harry Dean Stanton como Rudy Jenkins. Ele não é chamativo. Ele não é exagerado. Ele é calmo, cético e cansado. Quase dá para sentir que o homem viu demais e é isso que torna o papel tão crível. Mas as verdadeiras batalhas de Harry acontecem fora das telas. Hollywood não sabe o que fazer com ele. Ele não era tradicionalmente bonito. Então era constantemente retratado como o andarilho, o solitário, o homem destruído em segundo plano. Mesmo quando apareceu em O Poderoso Chefão, Parte 2 e Aliens. A origem 2 dos maiores filmes de todos os tempos. Ele era pouco conhecido do grande público. Aliás, Harry já carregava cicatrizes muito antes de pisar em um set de filmagem. Ele serviu como fuzileiro naval na Segunda Guerra Mundial e viu seus amigos morrerem. Doro o acompanhou até em casa. Ele bebia muito, fumava muito e lutou contra a depressão por anos. Mas foram essas feridas que lhe deram a capacidade de canalizar a dor crua para a atuação. Seu único momento de brilho veio em Paris, Texas, de 1984, onde finalmente se tornou o protagonista. Os críticos a consideraram uma das atuações mais comoventes da história do cinema. Por um breve período, Stanton recebeu a aclamação que merecia. Mas mesmo assim, Hollywood ainda o via como um ator coadjuvante, não como uma estrela. Foi uma vitória agridoce. Harry Dean Stanton interpretou o detetive Rudy Jenkins em Christine 1983, quando tinha 57 anos. Ele morreu em 2017 aos 91 anos de doença cardíaca. Se estivesse vivo, hoje teria 99 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido estimado era de cerca de $5 milhões. Christine Belford, como Regina Cunningham, em Christine 1983. Christine Belford interpreta Regina Cunningham, uma mãe astuta e controladora que tenta impedir Arnie de cair em uma espiral descendente. Sua presença é arrepiante, mas imponente, e ela captura o delicado equilíbrio entre o medo de um pai e um controle autoritário. A atuação de Belford dá vida ao filme, inserindo o horror sobrenatural na luta humana entre pais e filhos. Nos bastidores, no entanto, a vida pessoal de Belford é repleta de drama. Na década de 1980, ela passou por um divórcio difícil do primeiro marido. As batalhas subsequentes pela custódia foram brutais, levando-a a uma espiral de depressão que a forçou a suspender a carreira de atriz por um tempo. A fama não a protegeu. Isso tornou suas lutas ainda mais públicas. Sua carreira teve pontos altos, como aparições em The Rockford Files e Bonacek. Mas esses sucessos foram ofuscados por sua dor pessoal. O estresse a levou a fumar muito, e mais tarde ela sofreu de problemas respiratórios crônicos. Para uma mulher que frequentemente interpreta mães fortes e resilientes, suas próprias lutas a deixaram muito mais vulnerável do que o público jamais imaginou. No entanto, Belford encontrou resiliência. Ela transformou sua dor em propósito, apoiando instituições de caridade que ajudam mulheres divorciadas a reconstruir suas vidas. Ela apareceu com menos frequência nas telas após os anos 2000, mas a sua maneira continuou a lutar por dignidade e força, não apenas em seus personagens, mas em si mesma. Christine Belford interpretou Regina Cunningham em Christine 1983 quando tinha 34 anos. Hoje, em 2025, ela tem 76 anos, está quase aposentada e tem um patrimônio líquido estimado em $2 milhões. Robert Blossom como George LeBay. Lembra do velho que alertou Arnie sobre o passado amaldiçoado de Christine? Esse é Robert Blossom como George LeBay. Com sua voz rouca e olhar penetrante, ele deu ao filme uma atmosfera indescritivelmente arrepiante. Ele parecia um homem acostumado à tragédia. E talvez fosse porque Blossom estivesse acostumada a ela a vida toda. A infância de Blossom fora dura.
Ele cresceu pobre, muitas vezes lutando para conciliar o trabalho no palco com o sustento. Sua primeira esposa morreu em um acidente de carro em 1951, ferimento que o assombrou por toda a vida. Anos depois, interpretar Christine, um homem envolvido em um acidente de carro, era mais do que apenas atuar, quase revivendo o pesadelo que o assombrou décadas antes. Ele construiu sua carreira aos poucos, tornando-se um rosto familiar em papéis coadjuvantes, memoráveis. Você o viu em Fuga de Alcatraz, 1979, Esqueceram de Mim, 1990, como o misterioso velho Marley e Doc Hollywood, 1991. Mas apesar de todo o seu sucesso, Blossom nunca escapou da sensação de isolamento. Ele vivia uma vida simples, quase, reclusa em um pequeno rancho na Califórnia, longe dos holofotes de Hollywood. A doença o perseguiu mais tarde na vida. A doença de Parkinson e a insuficiência cardíaca o enfraqueceram até sua morte em 2011 aos 87 anos. Sua morte não foi chamativa, mas um fim silencioso e doloroso, longe do brilho das estreias de Hollywood Roberts. Blossom interpretou George LeBay em Christine 1983, quando tinha 60 anos. Ele morreu em 2011 aos 87 anos, deixando um patrimônio líquido estimado em $1, 5 milhões e um legado de personagens estranhos e inesquecíveis que refletiam sua jornada solitária, mas extraordinária. Robert Prosky, como Will Darnell, em Christine 1983. Robert Prosky interpreta Will Darnell, um rude dono de oficina que dá a Arnie um emprego e uma perigosa liberdade para mergulhar ainda mais fundo no vórtice sombrio da posse de um carro. Com sua voz potente e traços ásperos, Prosky traz um senso de realidade crua ao filme, lembrando-nos de que os horrores existem não apenas no mundo sobrenatural, mas também no mundo humano da ganância e do controle. Mas a verdadeira história de Prosky começa longe dos holofotes de Hollywood. Nascido em 1930, filho de mineiros imigrantes poloneses, ele cresceu na pobreza. Em 1950, ele teve a sorte de sobreviver à explosão de uma mina que matou várias pessoas. Essa experiência de quase morte o deixou com um medo eterno de espaços fechados, um fardo irônico para um homem que passou a vida atuando em teatros e sets de filmagem. Sua carreira começou aos 50 anos. Um começo um tanto tardio, mas ele conseguiu. Prosky conquistou o público em Um Homem Natural, 1984, e se tornou um ídolo cult em Los Angeles Law. No entanto, mesmo com o sucesso, sua vida pessoal foi marcada pela dor. Em 2000, ele perdeu um filho para o câncer, uma tragédia que o pesou profundamente e acrescentou pungência e tristeza às suas atuações posteriores. A reviravolta mais cruel aconteceu no último minuto. Em 2008, enquanto ensaiava para uma peça, Prosky desmaiou repentinamente de insuficiência cardíaca e morreu aos 77 anos. Para um homem que vivia e respirava no palco, sua morte pareceu uma trágica apresentação final. Robert Prosky interpretou Will Darnell em Christine 1983 quando tinha 53 anos. Ele morreu em 2008 aos 77 anos com uma fortuna estimada em $3 milhões. Stephen Tash como Rich. Ele não teve muito tempo de tela em Christine 1983, mas Stephen Tash impressionou como Rich, um dos valentões que constantemente cercam Arnie. Com sua energia sarcástica e descaramento implacável, Tash se encaixou perfeitamente na gangue que levou Arnie ao abraço mortal de Christine. Mas, fora das telas, a vida de Tash não era fácil. Na década de 1980, quando sua carreira estava decolando, ele mergulhou no vício em cocaína. O hábito esgotou suas finanças, arruinou seu casamento e lhe custou a custódia dos filhos. Em 1985, sua vida estava saindo do controle. As coisas pioraram em 1987, quando um acidente de carro o deixou com múltiplas fraturas e uma lesão crônica nas costas.
Ele foi forçado a se internar em uma clínica de reabilitação, mas mesmo após a recuperação, a dor continuou a persegui-lo, somado aos danos pulmonares causados pelo tabagismo intenso à saúde de Tash, tornou-se uma batalha árdua. As oportunidades de carreira desapareceram. Na década de 1990, aposentou-se discretamente lembrado principalmente por seu papel como Christine e por filmes de terror cult, como Descer a 1988. Ironicamente, porém, ele transformou suas lutas mais sombrias em uma fonte de força, trabalhando como conselheiro de dependentes químicos para ajudar outras pessoas a combater os mesmos demônios que ele. Steven Tash interpretou Rich em Christine 1983, quando tinha 35 anos. Hoje, em 2025, ele tem 77 anos. Está aposentado e vive tranquilamente em Los Angeles com um patrimônio líquido estimado em cerca de $1 milhão. Kelly Preston como Roseanne. Ela apareceu brevemente na tela em Christine 1983. Mas Kelly Preston brilhou com sua beleza juvenil e charme como Roseanne. Com apenas 21 anos, ela exalava uma energia que fazia as pessoas acreditarem que ela estava destinada ao estrelato, e ela estava com papéis que a impulsionaram para o estrelato de Hollywood. Mas o caminho de Preston foi repleto de tragédias. Em 1986, durante as filmagens de 52 Pickup, ela levou um tiro acidental na cabeça como uma brincadeira. Ela sobreviveu, mas o ferimento exigiu uma cirurgia no cérebro e deixou cicatrizes permanentes. Durante anos, ela tentou esconder o ferimento em entrevistas, mas a portas fechadas a dor era difícil de ignorar. Sua vida em Hollywood era glamourosa. Filmes de sucesso como Jerry Maguire e Um Drink no Inferno fizeram dela um nome conhecido, mas também teve que lidar com dificuldades pessoais. Ela fumava muito quando jovem, o que, segundo médicos, pode ter aumentado seu risco de câncer. Seu primeiro casamento com o ator Kevin Gage terminou em um divórcio tumultuado em meio a alegações de abuso, deixando-a devastada e sem esperança. A reviravolta mais devastadora aconteceu em 2018, quando ela foi diagnosticada com câncer de mama. Preston optou por manter o assunto em segredo, escondendo sua doença, até mesmo de grande parte da mídia de Hollywood. Por 2 anos, ela suportou a terapia em silêncio, protegendo o marido John Travolta e os filhos da dolorosa verdade. Quando ela faleceu em 2020, aos 57 anos, a notícia chocou o mundo. Kelly Preston interpretou Roseanne em Christine 1983, quando tinha apenas 21 anos. Ela morreu em 2020, aos 57 anos, deixando um patrimônio líquido, estimado em US 20 milhões, e um legado de cordialidade, resiliência e silêncio de partir o coração. Stuart Charnow, como Don Vandenberg, em Christine 1983. Stuart Charnow interpreta Don Vandenberg, outro membro da gangue, de valentões de Buddy. Com seu porte esguio e sorriso travesso, Charnow traz uma ameaça travessa ao grupo que aterroriza Arnie. Ele não é o líder, mas ainda assim é um personagem inesquecível por si só. A carreira de Charnow, no entanto, foi mais complicada do que parecia. Depois de fazer sucesso no gênero de terror com Sexta-feira 13, Parte 2 e, em seguida, Águia de Ferro, ele parecia destinado a um emprego estável. Mas em 1990, foi diagnosticado com transtorno bipolar, uma luta que o levou a entrar e sair de hospitais psiquiátricos. O estigma em torno das doenças mentais em Hollywood tornou ainda mais difícil encontrar papéis. A década de 1980 também trouxe hábitos mais sombrios. Charnow admitiu usar drogas para lidar com as pressões da indústria, um ciclo perigoso que só piorou sua saúde mental. Então, em 2000, uma tragédia aconteceu. Seu irmão morreu de overdose. A perda o mergulhou em uma depressão profunda que quase encerrou sua carreira. Charnow, no entanto, transformou sua dor em ação. Ele começou a falar abertamente sobre sua saúde mental, usando sua história para alcançar outras pessoas que se sentiam sozinhas em suas lutas. Embora agora ele desempenhe principalmente papéis pequenos, sua coragem fora das telas lhe rendeu um legado distinto.
Stuart Charnow interpretou Don Vandenberg em Christine 1983, quando tinha 27 anos. Agora, em 2025, ele tem 69 anos ainda atuando ativamente e defendendo a saúde mental com um patrimônio líquido estimado em 1,5 milhões de dólares. John Stockwell, como Dennis Guilder. Em Christina 1983, John Stockwell assumiu o papel de Dennis Guilder, o melhor amigo leal e âncora emocional em uma história repleta de terror e obsessão. Sua interpretação de Dennis não era apenas a de um ajudante. Ele representava a razão, a lealdade e a tristeza em um mundo onde o mal era tanto mecânico quanto psicológico. À medida que Arnie se afundava ainda mais no feitiço mortal do carro, Dennis se tornava o espelho do público. Observando impotente alguém de quem gostava se transformar em algo irreconhecível. A força silenciosa e a sutil profundidade emocional de Stockwell deram ao filme uma pulsação humana em meio ao caos. Não era apenas uma história de terror sobre um carro, era sobre a dor de perder um amigo para a escuridão. Uma metáfora que ecoaria assustadoramente as próprias lutas de John na vida real. Nos bastidores, a vida de Stockwell estava longe do personagem estável e sereno que ele retratava. Nos meses que se seguiram ao lançamento do filme, a fama chegou rapidamente. E os problemas também, sua prisão por porte de drogas quase destruiu sua promissora carreira antes mesmo de começar mais. Tarde ele confessou que as festas intermináveis de Hollywood, a pressão para se manter relevante e a atração pelo excesso quase o destruíram. O início da década de 1980 foi uma época perigosa para jovens atores, e John se viu preso entre a ambição e a autodestruição. Embora tenha finalmente se livrado da espiral, as cicatrizes daquele período turbulento permaneceram com ele por décadas. A década de 1990 não foi fácil. Hollywood estava evoluindo e papéis para atores como Stockwell estavam desaparecendo. Seu casamento ruiu em meio a rumores de infidelidade, deixando-o emocionalmente esgotado e questionando seu propósito. No entanto, dessas cinzas surgiu a reinvenção. Stockwell concentrou sua energia criativa atrás das câmeras, dirigindo em vez de atuar. Essa mudança não só salvou sua carreira, como também lhe deu uma nova identidade, com filmes como Blue Crush 2002 e No Azul 2005, ele obteve sucesso de crítica e público. A direção lhe permitiu retomar o controle. Desta vez, ele contava histórias em vez de ser consumido por elas. Olhando para trás, John muitas vezes refletiu que Christina mudou sua vida de várias maneiras. O filme refletiu suas batalhas internas, obsessão, perda, redenção. E em uma reviravolta poética pode ter sido exatamente o que o guiou para longe da autodestruição. Sem Dennis Guilder talvez nunca tivesse existido. John Stockwell, o diretor, agora em 2025, aos 64 anos, John Stockwell se destaca como um sobrevivente das décadas mais implacáveis de Hollywood. Um homem que enfrentou a ruína, se reconstruiu e encontrou paz atrás das lentes com um patrimônio líquido estimado em 10 milhões de dólares. Ele continua a criar histórias que refletem as mesmas lutas humanas pelas quais ele passou. Das ruas assombradas de Christina para as ondas brilhantes de Blue Crush. Sua jornada continua sendo de reinvenção, resiliência e redenção. Prova de que mesmo em Hollywood segundas chances existem. William Ostrander, como Buddy Rapperton. Todo filme de terror precisa de um valentão. E em Christine 1983, esse valentão é Buddy Rapperton. Com sua aparência arrogante, cabelo bagunçado e sorriso irônico, perpétuo William Ostrander acertou em cheio no papel clássico de um atormentador escolar. Ele era implacável, imprudente e perigoso, e o público adorava odiá-lo.
mas a vida real era um desastre completo. Apenas 2 anos depois de Christine Ostrander, sofreu um trágico acidente de carro em 1985. Ele quebrou a perna, o que o obrigou a suspender a carreira de ator. A dor física se transformou em algo mais sombrio, depressão e uma breve espiral de alcoolismo. Para um homem que acabara de conseguir seu papel de destaque, foi um golpe devastador. Os problemas não pararam por aí. Seus hábitos imprudentes ao volante o colocaram em problemas legais mais de uma vez e em 1992, um divórcio conturbado o deixou emocional e financeiramente exausto. Hollywood seguiu em frente sem ele e em meados da década de 1990. Ostrander desistiu completamente da carreira de ator, mas ele não desapareceu. Em vez disso, reinventou-se, mudando-se para Napa Valley. Construiu uma segunda carreira no ramo de vinhos, provando que era capaz de se recuperar do fracasso. Os fãs podem se lembrar dele como Buddy Rapperton, mas seu verdadeiro triunfo foi criar uma vida estável e bem-sucedida longe do caos de Hollywood. William Ostrander interpretou Buddy Rapperton em Christine 1983 quando tinha 24 anos. Hoje, em 2025, ele tem 66 anos. Vive tranquilamente na Califórnia e tem um patrimônio líquido estimado em $4 milhões. David Spielberg, como Sr. Casey. Você pode não se lembrar dele tanto quanto de Arnie ou Christine, mas David Spielberg traz uma força silenciosa para Christine 1983, como Sr. Casey, um dos professores que sempre atua como uma voz da razão no mundo caótico de Arnie. Sua presença é discreta, mas importante. Ele era o tipo de ator que conseguia trazer profundidade e dignidade até mesmo a pequenos papéis. A vida pessoal de Spielberg, no entanto, não foi nada fácil. Na década de 1970, enquanto filmava um documentário, ele sobreviveu a um terrível acidente de avião de pequeno porte que o deixou com um ferimento na cabeça e enxaquecas que o atormentariam por décadas. Imagine tentar se lembrar das suas falas no set enquanto luta contra uma dor excruciante. Essa é a realidade dele. Sua carreira abrange séries conhecidas como Law, Order e The Brady Bunch, mas a estabilidade tem um preço. Spielberg trabalhou incansavelmente, muitas vezes até a exaustão. O excesso de trabalho prejudicou seu casamento e ele passou por 2 divórcios, ambos amargos, ambos ligados às pressões de Hollywood. O golpe final veio tarde na vida. Diagnosticado com câncer de próstata metastático em 2013, Spielberg suportou anos de quimioterapia intensa, mesmo com a deterioração do corpo. Ele continuou atuando, recusando-se a deixar a doença silenciá-lo. Em 2016 depois de concluir seu último papel, ele faleceu aos 77 anos, deixando sua família devastada. David Spielberg interpretou o Sr. Casey em Christine 1983 quando tinha 44 anos. Ele morreu em 2016 aos 77 anos, com uma fortuna estimada em $2 milhões.